Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Aqui é o pastor Alberto, esse é o canal Falando de Graça. Seja muito bem-vindo e que Deus abençoe grandemente a sua vida. É um prazer estar novamente com você aqui, hoje, 30º dia da nossa jornada de purificação, retorno à santidade. Você chegou até aqui, quero te parabenizar que você é um vencedor. Faltam 10 dias. Estamos já olhando e vendo o topo do monte. Grandes coisas Deus já fez na tua vida e muito mais Ele fará. Porque à medida que subimos, a nossa visão amplia e a gente consegue enxergar coisas que até então não enxergávamos. E também quando subimos, nos aproximamos mais de Deus. E essa proximidade com Deus nos deixa mais santos, porque o Senhor é santo. E quando avançamos em direção a Ele, Ele mesmo nos prepara para esse encontro. Então, você certamente não é mais a mesma pessoa que era 30 dias atrás. Deus está lhe dando revelações, Deus está lhe instruindo, Deus está te levando a um novo nível. Isso tem duas faces. Uma é que você está se tornando amigo de Deus, porque Ele revela seus segredos aos seus amigos. A outra é que agora você tem um peso de responsabilidade sobre você, porque agora você não é mais ignorante com relação a essas coisas que Deus está te falando. E Ele vai cobrar daquilo que Ele já lhe mostrou. Então, não somos mais inocentes também. Nós recebemos uma revelação de Deus que até então não tínhamos. Digo isso para todos que estão sendo ministrados de fato por Deus. Porque Deus ele é tão incrível que num grupo de, vamos supor, 100 pessoas, somente aquelas com quem ele tem algo, uma aliança e quer levar a um outro nível, quer usar de uma outra maneira, somente algumas pessoas dessas 100 vão entender aquilo que ele quer dizer. Então, se você está entendendo a revelação de Deus, se você está compreendendo tudo que Deus está pedindo de você, saiba que Ele está colocando mais uma patente em você, está colando mais uma insígnia. Dentro do seu exército você não é mais um mero soldado, você está graduando e essa graduação não é para ser servido, é para servir mais ainda. Porque a ordem no reino de Deus é o maior é aquele que serve, não o que é servido. Mas vamos a mais 3 pecados de omissão hoje. Prestem bastante atenção, porque nenhum de nós é santo ao ponto de não cometermos nenhuma dessas falhas. Vou colocar nesse termo de falhas. Então todos nós temos falhas e Deus está ajustando, corrigindo. Por quê, pastor? Porque cada um de nós é um instrumento poderosíssimo nas mãos de Deus. Mas o que aconteceu conosco? Nós estávamos desajustados, desalinhados. Então, se fosse uma arma, essa arma estaria descalibrada, essa arma estaria com defeito. E Deus ele começa a fazer os ajustes, as limpezas, as regulagens, e no fim, quando ele faz a manutenção necessária, essa arma se torna uma arma poderosíssima. Aí ele vem e municia, porque a munição é dele. Nós somos a ferramenta, mas ele é a munição. Então o Espírito Santo nos capacita para fazermos aquilo que fomos chamados para fazer. Então, essa obra de santificação é uma obra que Deus está te aperfeiçoando, ajustando, alinhando, limpando, para que você seja uma arma poderosa nas suas mãos,
para destruir o quê? Fortalezas. Fortalezas, sofismas, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Tiago 1, 23 e 24 diz assim: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Qual é o pecado aqui? É o pecado de não obedecer, de receber uma revelação e não obedecer, não pôr em prática aquilo ali. Ouvir e não obedecer, ou obedecer parcialmente também é algo que acontece bastante, ou obedecer fora do tempo. Devemos pensar que as ordens de Deus, elas têm um time no relógio dele, no kairos dele, que precisa acontecer no nosso tempo cronos. Então, um exemplo bem claro aqui. Tem alguém que precisa de uma oração. Deus quer te usar para você orar por alguém, para aquela pessoa ser curada, ou para aquela pessoa receber paz, ou para ela ter uma direção. E quando Deus te direciona para você fazer aquela oração, e você não faz na hora, o que acontece? O time passa. Se aquela pessoa deveria receber um alerta sobre a sua vida, porque a sua vida estava em risco naquela noite, naquele dia, e você não o fez, e aquela pessoa morre, existe uma responsabilidade sobre você. Ou a obediência tardia. Você não vai, você fala assim, daqui a 2 dias eu vou. E 2 dias depois já não adianta mais. Não tem necessidade mais de orar, porque a pessoa já morreu. Ou você obedece parcialmente. Como? É você que tem que ir lá orar por aquela pessoa. E você não obedece assim, você comissiona outra pessoa para ir. Você diz, olha, Deus quer que alguém ore por aquela pessoa. Vai lá e ora. Então, terceiriza a oração, aquela responsabilidade que seria sua. A pessoa morre. Por quê? Porque não era para terceirizar a missão. A missão era sua. Eu usei esse exemplo, eu creio que ficou bem claro a questão da obediência. Ela precisa acontecer no momento em que houve a revelação. Ou em outro tempo, obedecendo especificamente à revelação que foi dada a você. Então, se Deus deu uma revelação a você, aí eu quero que ore daqui a 3 dias. Você daqui a 3 dias vai orar por aquela pessoa. Você não deixou de obedecer, você não atrasou e você não obedeceu parcialmente. Você obedeceu conforme a instrução que você recebeu. Então é isso que eu estou dizendo, que tem coisas que Deus nos revela, nos mostra, nos fala, e precisamos compreender e obedecer imediatamente, ou no tempo, no time de Deus. No momento em que Ele revelou, você precisa compreender as ordens de Deus. E as ordens de Deus, as instruções dele podem vir de uma forma objetiva ou também de uma forma subjetiva. Objetiva é como? Quando você diretamente recebe uma palavra de Deus, um sonho, uma visão, e você precisa fazer porque você recebeu diretamente. De uma forma subjetiva, pastor, como é? Quando você está com uma questão, ou você está participando de um culto, ou está na rua, de uma outra forma, e alguém lhe vem e traz, através de uma mensagem,
através de uma profecia, ele vem te dar ordens do que Deus quer falar para você. E nesse caso, quando a mensagem é subjetiva, Deus não deixa dúvida também, porque ele confirma dentro de você aquilo que ele quer que você faça ou aquilo que ele quer que você deixe de fazer. Deus não trabalha na dúvida. Entenda isso. Deus trabalha na certeza. Então, precisamos entender isso, tá? A obediência, ela precisa ser em conformidade com a revelação que você está recebendo. O autor coloca aqui, o autor do livro: uma omissão comum é não obedecer à palavra de Deus no momento em que ele fala. Eu chamo esse pecado de arrependimento de vitrine. Nós fazemos como que um jogo de dissecar as escrituras, mas não temos a mínima intenção de obedecer. Isso que o autor está citando aqui, ó, dissecar as escrituras sem ter a intenção de obedecer a ela, é a questão de alguém que, tipo assim, vou usar mais uma vez um exemplo. A pessoa fala, eu vou cursar teologia, eu quero aprender mais das escrituras. Mas a intenção dele aprender mais as escrituras não é compreender claramente as escrituras para uma obediência ou para gerar uma transformação. Ele quer conhecer para ter o conhecimento, e muitas das vezes esse conhecimento é usado em debates que não trazem crescimento nenhum, para elevar o seu nome ou engrandecer o seu nome, para ser conhecido como um grande teólogo. E isso está fora do padrão de Deus para nós. Nós precisamos sim conhecer cada vez mais as Escrituras, saber qual é a vontade específica de Deus, mas não é, nunca vai ser, nunca será. Não deve ser para nossa glória, para nossa honra, para a gente vencer debates, para a gente sair de um debate como vitorioso. Não. Todo conhecimento que precisamos obter, que devemos buscar, ele deve ser sempre para que nós tenhamos clareza na obediência, para que sejamos sinceros nessa obediência. De acordo com Lucas, é muito perigoso adotar esse tempo de purificação ou essa prática. Por exemplo, nós estamos fazendo esse processo aqui, é o que o autor está falando. Se você está fazendo isso por vaidade, para chegar daqui a pouco e você mostrar para alguém uma superioridade ou uma espiritualidade maior que o outro, você está fazendo algo errado, algo que não está no coração de Deus. Então, a obediência precede a honra. Grave isso, a obediência precede a honra. Tá? Então, Deus, ele trabalha dessa forma conosco. Segundo pecado que eu quero falar aqui, vamos ler também um texto bíblico, Jeremias 29:13, diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Tá? Então, qual é o pecado, pastor? O pecado é não buscar a Deus fervorosamente. Nós conhecemos a Deus, mas a revelação de Deus a nós, ela não é completa, instantânea. A revelação de Deus acontece de uma forma gradual. Ninguém que conheceu a Deus hoje, ele sabe, ele tem grande revelação de Deus. Ele tem uma revelação inicial. Mas essa revelação de Deus para ele, ela é progressiva. Ela precisa crescer. Por isso a palavra de Deus instrui a nós, cresçamos na graça e no conhecimento, tá? Cresçamos nessa graça e no conhecimento. Então nós vamos desenvolver, principalmente pela prática das virtudes cristãs, esse conhecimento. Nós não adquirimos um conhecimento teórico. O conhecimento de Deus é um conhecimento prático. E quando nós conhecemos Deus, a gente precisa entender o que Deus significa para nós. Se Deus é tudo para nós, como muitas pessoas respondem,
Quando eu pergunto quem é Deus para você, a pessoa diz é tudo, mas na prática ela não demonstra isso, porque é uma pessoa que não tem prazer nenhum em congregar, em orar, em meditar nas Escrituras, muitas das vezes até mesmo para escutar a palavra de Deus, uma pregação. Essa pessoa ela é indisposta. Então, isso também é um pecado, é omitir essa busca ou negligenciar essa busca fervorosa. E essa busca fervorosa, ela envolve 3 aspectos que eu quero falar aqui. O primeiro aspecto é confissão. Assim, você cresce adquirindo conhecimento, mas eu vejo muito claramente que todo conhecimento que Deus dá a você, ele vai confrontar você em alguma coisa. E quando Deus nos confronta, como a gente está fazendo aqui nesse processo, nesse propósito, você precisa reconhecer em você aquilo que precisa ser mudado e você precisa confessar. Pressupõe-se um arrependimento. Confessa ao Senhor, recebe o perdão dele e avança. São como degraus numa escada. Então, você precisa desejar esse crescimento fervorosamente, porque a palavra diz: como vocês vão me buscar? Vocês me encontrarão quando me buscarem de todo o vosso coração. Então eu posso concluir que alguém que não busque a Deus de todo o coração, dificilmente ele vai encontrar Deus. Ele vai encontrar religião, ele vai encontrar a prática dogmática, ele vai encontrar, às vezes, um pouco de alegria no convívio com as pessoas, mas Deus, de fato, ele não encontrou. Esse Deus que muda o ser de uma pessoa. Isso só vai acontecer, segundo o que a Bíblia me diz, se nós buscarmos a Ele de todo o nosso coração. E buscar de todo o coração vai concordar, porque a gente está vendo aqui um profeta Jeremias falando sobre como encontrar Deus. E a gente vai ver Jesus resumindo leis e profetas, dizendo: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, é o que? Estamos entendendo que você precisa entregar o teu ser totalmente a Deus, e isso deve ser feito com força, com disposição, com vontade, com desejo. Se a nossa busca por Deus ela é uma busca vazia dessas coisas, não é Deus que nós vamos encontrar. E isso é muito triste. Isso a gente vê muitas pessoas vivendo isso, porque entram para fazer parte de uma igreja, são batizadas, tomam a ceia, mas não vemos um desenvolvimento naquela pessoa, um crescimento, uma mudança de caráter, uma mudança de ser. Por quê? Porque talvez a busca dele tenha essa negligência de buscar fervorosamente a Deus, passando por esses 3 aspectos que eu estou falando. Confissão. Quantas vezes você que já é crente, cristão, você ouviu na sua igreja sobre questões de confissão? Assim, a igreja, a liderança te estimulando a ter uma vida de confissão. Quantas vezes? Eu estou há muito tempo na igreja e eu posso dizer que muitas poucas vezes eu vi. Qual é a maioria das mensagens que ouvimos? E a gente vê o comportamento da igreja, porque você vê a igreja, quais as campanhas que as igrejas fazem normalmente? Você vê campanha derrubando o muro, campanha da vitória, campanha da chave da casa, campanha disso, campanha daquilo, mas você vê alguma campanha de santificação? Você vê alguma campanha do morra o seu homem natural? Não vemos, irmãos, não vemos. Isso é fato. As mensagens que ouvimos no púlpito, geralmente, elas
vão ser mensagens de autoajuda. Ah, você vai vencer, você vai superar, você vai isso, você vai aquilo. Sim, há muitas promessas de Deus sobre todas essas coisas. Mas eu tenho que dizer uma coisa para você muito séria. Primeiro, você precisa morrer. Se você não morrer, as promessas de Deus não vão cumprir na tua vida. E não estou falando de morrer fisicamente, eu estou falando de morrer. A tua alma, a tua vontade, a tua carne precisa ser morta. E isso só vai acontecer se houver santificação na tua vida. É o que o texto bíblico diz: sem santificação, ninguém verá o Senhor. É a santificação que te leva a Deus. E isso vai exigir de você confissão, vai exigir de você também renúncia. Você vai renunciar. E muitas das vezes, você não vai renunciar somente o que é proibido para você. Você vai renunciar principalmente o que é permitido para você. Para viver essa experiência com Deus, de ter essa intimidade com Deus, você vai ter que abrir mão, às vezes, do seu lazer, da tua diversão, de momentos que você gosta de se distrair. Você vai abrir mão de televisão, de programas. Para quê? Para que você esteja se alimentando da palavra. Então, renunciar, a gente pode pensar também sobre essa renúncia, a prática, né, das virtudes espirituais, como tirar um tempo de oração, meia hora, 30 minutos, 45, como foi falado no outro vídeo aqui. Você vai renunciar, às vezes, uma alimentação, né, para você fazer um jejum, dominar o seu ser, dominar seus impulsos, suas vontades. É o domínio da carne, né, o controle do espírito sobre a carne. Então, confissão, renúncia. E o terceiro aspecto dessa busca fervorosa, não podemos deixar de dizer, é consagração. Você precisa se consagrar ao Senhor, ter esse tempo diário de intimidade com Deus, fazer jejum regularmente. Eu confesso a vocês que eu nunca tinha observado mais profundamente a questão do jejum, mas o jejum é muito poderoso e é muito importante. Deveríamos adotar essa prática de jejum regularmente. Não estou dizendo você fazer jejum todos os dias, mas tirar pelo menos um dia na semana, um tempo desse dia, ou o dia todo, ou a metade desse dia, não sei, conforme você suportar, e consagrar-se ao Senhor, principalmente se você puder fechar a porta do teu quarto, orar, aquele tempo, dedicar um maior tempo de intimidade com o Senhor. Nesse dia que você está dedicando ao Senhor em jejum, você pode abrir mão de celular, você pode abrir mão de redes sociais, você pode abrir mão de televisão. As pessoas às vezes dizem jejum de televisão, jejum de celular, jejum de café. Não existe jejum disso não, tá, irmãos? Isso é uma renúncia. Você está renunciando aquilo naquele dia, mas o jejum sempre foi alimento. Então, você faz um jejum de alimento e, junto com isso, você renuncia. Você fala, não, Senhor, hoje sou eu e você. Ou nesse tempo do dia sou eu e você. E ali você busca fervorosamente a presença de Deus. Então, buscar fervorosamente a presença de Deus, ela vai envolver esses três aspectos. Sempre confissão, renúncia e consagração. Tem pessoas que nunca fizeram nem confissão, nem renúncia, nem consagração. Não há como alguém crescer em Cristo se não tiver observando esses três aspectos aqui. A terceira coisa que eu quero falar para vocês é... Vamos lá, terceira coisa aqui, ó, Tiago 3:1. Vamos para o texto bíblico. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Texto bíblico em Tiago 3:1, anota aí.
ela está alertando para líderes, pastores, pessoas que ensinam, mestres, pessoas que receberam ministérios de Deus. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Pastores, professores, líderes recebem uma enorme responsabilidade diante de Deus, guiar seu povo num sublime e santo chamado. Embora seja um privilégio glorioso, acompanha uma grande possibilidade de julgamento de Deus. É uma balança. De um lado, privilégio, de outro, responsabilidade. E essa balança precisa estar equilibrada, tá? Equilibrada. Aí vamos lá. É muito importante que pastores e professores exercitem seu chamado com toda a diligência. Diligência é empenho, tá? Integridade e santidade pessoal. 3 coisas. Diligência, integridade e santidade pessoal. O que é integridade? É a qualidade de ser inteiro, íntegro. Então, alguém que é íntegro é alguém inteiro, em cujo ser não falta nada, está tudo ali. E no ser dessa pessoa não tem nada encoberto, não há fingimento, está tudo ali. Íntegro, inteiro, tá? Os líderes ocupam de fato um padrão mais elevado diante de Deus. A quem muito foi dado, muito será exigido. Lucas 12, 48. Como líderes, estou falando de mim agora e de outros líderes, somos objeto de todas as tentações típicas dos leigos. E pela virtude da nossa posição, nós frequentemente enfrentamos batalhas que outros não enfrentam, tá? Existe um peso muito maior sobre nós. E assim, nós não somos super-homens ou super-mulheres, nós enfrentamos as mesmas dificuldades que todos enfrentam, tá? Mas o que nós precisamos é estar certamente revestidos do Espírito de Deus para poder superar as dificuldades. Por isso é vital que líderes busquem uma profunda purificação pessoal. Ao contrário, seremos presas fáceis de pecados espirituais da arrogância e ambição. De algumas maneiras, tais pecados escravizam mais do que aquelas transgressões aparentes. Então, se uma pessoa comum, um cristão comum, ele cai num pecado, existe um nível de exposição daquilo que aconteceu. E esse nível é muito, mas muito menor do que a exposição de um erro de um líder. É o peso da responsabilidade, é o peso da exposição. Por isso, cada líder, assim como eu, outros pastores, precisam ter consciência clara desse privilégio de sermos chamados para cooperar com Deus, com a obra de Cristo aqui na terra, principalmente por liderar pessoas. Há um peso maior sobre nós. Porque imagina se Jesus, que foi grande líder que nós temos como referência, imagina se Jesus falha no cumprimento da sua missão. Qual seria a consequência para a humanidade? A humanidade não teria salvação. Então, o que Jesus fez? Se dedicou. Ele era homem também, como eu e você. Ele se entregou a isso. Ele se purificou e ele percorreu essas 3 áreas dessa dedicação: diligência, integridade e santidade pessoal. Então, Jesus foi para nós o exemplo dessa diligência, porque tudo que Jesus fazia, ele fazia com toda a sua força. Sua integridade.
Ninguém nunca pôde acusar Jesus de ser falso, de passar uma imagem que não era. Jesus era o que sempre foi. As pessoas olhavam ele e podiam claramente ver quem ele era. Não havia nada obscuro nele. E a sua santidade pessoal, não precisamos nem falar, porque ninguém podia acusar Jesus de pecado algum. Até tentaram, principalmente na questão do sábado, e Jesus, que era Deus, ele deu as melhores respostas a essas pessoas que vinham ali questioná-lo, né, pelas suas práticas. Então, para líderes, pastores, entendam, não podemos negligenciar, o pecado de negligenciar essa diligência ou esse empenhar-se de todas as forças e recursos para o cumprimento da sua missão. Essa integridade, as pessoas precisam ter clareza sobre você, ter uma visão, as pessoas não podem ter dúvida. Aquilo que tu é na igreja, você deve ser em casa, aquilo que você é em casa, você deve ser na igreja, aquilo que você é na igreja deve ser no teu trabalho, aquilo que você é no teu trabalho tem que ser na igreja, porque você é íntegro, você é a mesma pessoa, você não muda, tá? E essa santidade pessoal que deve ser essa nossa consagração constante. Um líder não pode deixar de ler e meditar na palavra de Deus todos os dias. Você precisa pensar na palavra de Deus o tempo todo. Você precisa viver essa santidade, essa confissão, essa busca de mais de Deus. Você precisa desejar sempre mais de Deus, porque sempre tem mais de Deus para você. Na prática, consistentemente, é uma pergunta aqui, né? São perguntas, vamos fazer algumas perguntas aqui. Você tem relaxado no exercício da sua responsabilidade no serviço cristão? Muitos pastores às vezes se sentem cansados e o cansaço é muito prejudicial ao ministério, porque normalmente alguém cansado vai relaxar no zelo do cumprimento da sua missão. Você prega toda a mensagem de Deus ou se concentra numa pequena parte? Isso aqui é como se dizer assim, você fatiar o evangelho para falar só sobre uma coisa, só sobre um aspecto do evangelho. Você precisa falar sobre todo o evangelho. Você prega com ousadia contra o pecado ou tem se retraído por causa do temor dos homens? Tem pessoas que medem a sua mensagem para não perder liderados na sua igreja. Às vezes o dízimo é bom, às vezes ele é uma pessoa cooperadora e você evita falar sobre um pecado para que ele não saia dali do convívio, né? Porque a organização vai ser prejudicada. Então nós não podemos fazer meio termo sobre isso. Você diligentemente estuda a palavra de Deus ou está ficando preguiçoso? Hoje em dia, irmãos, tem muitos recursos pela internet. Se você abrir o Google e pedir um esboço de uma mensagem sobre um tema, você vai ter centenas de esboços sobre aquele tema ali. Mas Deus não trabalha assim. Deus trabalha com revelação, com inspiração. E para uma mensagem ser pregada numa igreja, você precisa ir a Deus, porque a mensagem não é tua. Você precisa ir a Deus. Senhor, me dê uma palavra para a tua igreja. Me diz o que eu devo falar para as tuas ovelhas. É assim que um líder deve buscar a Deus. Ele deve reconhecer que aquele rebanho não é dele e que as palavras dele pouco surtirão efeito ao rebanho. Somente as palavras de Deus podem causar o efeito que Deus deseja que seja causado ali. Então nós precisamos ser diligentes nisso, não somente no estudar a palavra, mas em buscar a revelação de Deus. Essa pergunta precisamos fazer sempre a Deus. Senhor,
Qual é a mensagem? Qual é a palavra que o Senhor quer dizer à tua igreja? Você está fazendo o seu melhor ou está começando a fazer tudo mais ou menos? Tudo mais ou menos. São questões, tá? São questões que a gente, como líder, precisa avaliar. Uma outra pergunta aqui. Você tem falhado em levar a igreja a um envolvimento agressivo em evangelismo e missões? Eu tenho algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração, que eu tenho implantado na igreja, principalmente sobre as coisas certas que devemos fazer. Então, eu falei já em outro vídeo aqui, lá na igreja nós temos 3 palavras que são fundamentos para nós. Palavra, as escrituras, adoração e intercessão. Precisamos ser excelentes nisso. Não podemos ser mais ou menos nisso. Então, o foco da igreja, ela sempre vai passar por isso aí. Tudo que fizermos precisa estar baseado, ter base bíblica para fazermos. Fundamento é a palavra. A adoração, que é a responsabilidade de todo ser humano. Então eu preciso compreender o que é adoração, que é muito mais do que cantar. É uma entrega, é um quebrantamento diante do Senhor. É uma rendição, reconhecendo que Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Intercessão, que é a oração, não somente a oração, mas a oração com propósito. Todo cristão precisa amar a oração. E se não ama, ele precisa fazer mais e mais para amar a oração. Então não tem como haver crescimento sem isso. Então, falamos sobre esses 3 pontos. Tá? Amanhã, no vídeo de amanhã, a gente faz a conclusão. Vamos rapidamente passar por esses pontos, né, que falamos nesses 3 dias e vamos compartilhar com os irmãos algumas perguntas que sempre fazemos com relação a esse tópico, tá? E se você não programou ainda o jejum dessa semana, programe aí o seu jejum dessa semana, separe um tempo, um dia, algumas horas para você dedicar ao Senhor, consagrar ao Senhor. E nesse jejum, nessa consagração, você vai usar o que foi dito aqui, sobre essa busca fervorosa de Deus, passando por esses 3 aspectos, né, da confissão, renúncia e consagração. Tá? Então, no jejum, se você tem dúvida como fazer isso, você pode fazer o seu comentário aí. Eu vou ter o prazer de explicar como você faz isso. E eu tenho certeza que Deus ele vai te conduzir, tá, a essa transformação, a essa evolução, a esse crescimento. Vamos orar? Antes da oração, né, que a gente sempre pede aqui, ajude esse canal a crescer, compartilhe, convide pessoas para conhecer esse canal. Você que está fazendo a jornada, conhece alguém que gostaria de crescer na graça do conhecimento do Senhor, mostre para eles, tem um canal lá do meu pastor, tem um canal que eu sigo, falando de graça, lá tem um propósito, uma jornada, uma campanha de santificação que vai ser muito bom para você. Presta atenção, faz do jeito que está lá, certamente você vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor, vai haver uma santificação na sua vida e você vai enxergar melhor as coisas espirituais. Isso é fato, Deus colocou isso no meu coração, porque Ele vai fazer assim, se você buscá-lo de todo o coração. Tá? Então, faça isso, curta, comenta, compartilha, é sempre bom essa interação aqui. Se você tem algum pedido de oração, a gente está fazendo isso também, deixa aí nos comentários, tá? E vamos para cima, faltam 10 dias, tá? Faltam 10 dias. Comece a se alegrar, porque estamos na reta final. Senhor Deus, graças te damos por mais esse dia, essa oportunidade que o Senhor nos dá de congregarmos uns com os outros e com o Senhor. Obrigado, Senhor, por toda a revelação do Senhor, toda a palavra rema que está vindo sobre nós. Ó Deus, sabemos que há
um privilégio nisso e uma responsabilidade. Então, nos dê a alegria, Senhor, de sermos privilegiados em compartilhar com o Senhor e cooperar com o Senhor naquilo que o Senhor está fazendo. E nos dê também esse senso, Senhor, de responsabilidade, de temor no cumprimento da tua missão. Pai querido, abençoa cada um dos teus filhos que ora comigo agora. Derrama sobre eles a tua graça, a tua unção, o teu favor. Dê, Senhor, a eles uma porção maior do teu Espírito. Oramos assim, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, fica na paz, até amanhã, se Deus permitir. Orem por mim, eu oro por vocês, e assim nós vamos avançando.